Glória a Deus. Quantos querem algo novo de Deus para a sua vida? Amém. Queria que você se assentasse. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, Deus abençoe tua vida, onde quer que você esteja agora, que a mão do Eterno esteja aí sobre você. Eu só quero pedir, você que está nas redes sociais, interage com a gente, né? Você que está no Facebook, dê o like, também no YouTube, dê o like e faça um comentário. Quando a gente comenta nas plataformas, é uma maneira de nós fazermos com que essa transmissão alcance mais gente, porque você interage com a plataforma e a plataforma entrega para mais pessoas. Então você que está aí no Face, no YouTube, dê o like, dê o joinha e escreve alguma coisa, e a sugestão é, escreve o nome de alguém, marque alguém para que essa pessoa também possa ser abençoada. Quantos estão vivendo uma jornada profética? Amém? Um tempo profético, né? Eu disse no domingo, domingo passado, no domingo retrasado nós ministramos uma palavra aqui e o tema foi profetize vida. Quarta-feira passada nós começamos essa mensagem e nós não conseguimos terminar, porque foi tão envolvente o que aconteceu aqui quarta-feira passada, de vários tópicos que eu tinha para ministrar, eu falei só de um deles, e hoje a gente vai dar sequência nessa palavra que tem como tema jornada profética, um tempo que nós estamos entendendo que Deus está nos preparando. Domingo nós falamos muito sobre isso. Esse tempo é Deus dando oportunidade para nós nos prepararmos para receber dele, receber algo novo, isso que a gente acabou de cantar. Eu quero viver algo novo. Quantos querem? Amém? Mas você quer muito ou quer mais ou menos? Quer mais ou menos, tá bom, né? Assim, não precisa também muito. Não, eu quero bastante, eu quero muito algo novo para a minha vida. Por quê? Porque disso depende a sobrevivência, depende de nós caminharmos, não é, gente? Se nós formos viver da unção passada, a unção ela tem que ser nova todos os dias. Óleo fresco sobre a nossa cabeça, vinho novo sobre a nossa vida, azeite novo sendo derramado sobre nós. E nós começamos a falar sobre isso, então, quarta-feira passada. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui, né? O tema dessa ministração é jornada profética, passos para vivermos uma vida extraordinária. E viver uma vida extraordinária é algo que depende de nós. Deus tem desejos para com a nossa vida? Nós aprendemos aqui, né, reiteradamente, e reforçamos isso no final de semana e a semana passada. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Quando Jesus ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso, ele disse o quê? Venha o teu reino e seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus aqui na terra, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, para eu viver essa vontade boa, perfeita e agradável, para eu viver uma vida extraordinária aqui na terra, eu tenho que fazer algumas coisas. E nós aprendemos a semana passada, o primeiro passo, coloca para mim por gentileza, é potencializar a sua vida. Nós falamos bastante sobre isso semana passada. E os textos básicos, se você estiver anotando aí, Fabinho, que é uma pessoa que anota tudo, 1 Reis capítulo 19, versículos 19 ao 21, quando a gente viu Eliseu sendo chamado, sendo comissionado por Elias, né, quando Elias joga a capa no Eliseu, ele está dizendo, olha, estou transferindo uma unção para você, então eu preciso que você esteja atento. E o segundo texto que nós lemos foi de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, quando alguém vai até o profeta Eliseu e pede ajuda, porque a cidade estava com a água ruim e terra improdutiva. Então, com base nesses dois textos, nós vamos dar sequência hoje. E o segundo passo que eu preciso dar para viver uma vida extraordinária, para eu viver um tempo de Deus na minha vida, eu preciso investir no meu ministério.
E aqui, ministério não significa só o que a gente faz dentro da igreja. Você pode até trocar essa palavra investir no seu ministério, investir na sua missão de vida. Missão de vida. Todos nós temos uma missão de vida. Onde quer que nós estejamos, nós influenciamos pessoas, nós marcamos a vida das pessoas. Então isso é ministério. Ministério é quando eu entendo o chamado de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, e eu libero isso para que outras pessoas sejam alcançadas. O grande erro da maioria dos evangélicos, né, dos crentes, é achar que quando a gente fala ministério, é só pregação, só subir numa plataforma, num púlpito e pregar. Não, não é. Você pode ser um balconista numa loja e cumprir o seu ministério lá, que é abençoar pessoas, atender bem uma pessoa. Se você é fala a sua profissão aí, seja o melhor naquele lugar. Deus tem um propósito. Às vezes fala assim, não, eu só aperto o botão lá na empresa, eu só aperto o botão, eu sou repetitivo nisso. A tua vida tem um propósito naquele lugar, você não está lá por acaso, e é isso que a gente precisa entender, de investirmos no nosso ministério. No versículo 19, a parte final do versículo, diz que Elias alcançou o Eliseu e lançou a capa sobre ele. E quando ele lança a capa, há um significado nisso, e a gente precisa entender. Para eu cumprir o meu ministério, para eu investir no meu ministério, o que é que eu preciso entender? Qual é a unção que eu recebi? E aqui a capa, no caso a capa que o Elias jogou sobre o Eliseu, era uma capa feita de pele de animais, não era uma capa comum. E quando a palavra diz assim, lançou a capa, o objetivo de Elias foi demonstrar que Eliseu tinha sido escolhido para ser um profeta. Então, o ato de Elias jogar a capa sobre o Eliseu tinha um porquê. Primeiro, mostrar para o Eliseu que ele havia sido escolhido para ser profeta. E segundo, interessante isso daqui, era que o Eliseu estaria debaixo da cobertura espiritual do Elias. Isso daqui é muito importante. Então vamos lá, eu como cristão, eu tenho um ministério, eu tenho uma missão de vida. E quando eu estou debaixo da cobertura desta igreja, você tem a liberação para ser bênção onde quer que você estiver. Não está no meu planejamento isso aqui, não está no meu esboço isso daqui, mas, gente, Jesus, Filho de Deus, imagina Jesus vindo aqui na terra. A Bíblia diz, né, haviam profecias que o Filho de Deus viria aqui para a terra. Isaías disse que a virgem daria luz a uma criança. Jesus nasce de uma forma sobrenatural, tudo bem? Sim, né? Nasce de uma forma sobrenatural, numa condição totalmente adversa, não havia lugar para eles na estalagem. Você se lembra, quando você lê o Evangelho de Lucas, tem lá a descrição do nascimento de Jesus e a forma como tudo aconteceu. Interessante que naquele tempo não tinha lugar para Jesus, e tem muita gente que hoje também não tem espaço para Jesus nas suas vidas, nas suas casas, não tinha. Mas Jesus nasce, o anjo aparece para os pastores, todo um ambiente, toda uma atmosfera espiritual. Jesus, Filho de Deus. Show. Agora, o que é que deu legitimidade para Jesus agir aqui na terra? Duas coisas importantes que a gente precisa entender. A primeira delas foi ele ter nascido aqui na terra como homem. Senão ele seria só um espírito aqui na terra. Quando você lê lá em João, que Jesus é a porta das ovelhas, e ele diz assim, quem não nasce, não entra pela porta, não é o pastor. Então Jesus nasceu, ele tinha autoridade para estar aqui na terra, e ele diz assim, quem vem por outro caminho que não é o nascimento,
é ladrão e salteador. Quem que está na terra hoje agindo e que não nasceu? Satanás. Ele nasceu? Ele tem legitimidade para agir aqui na terra? Nenhuma. Ele foi jogado aqui na terra. Ele não é legítimo aqui. Jesus veio e nasceu através de uma mulher. Então ele é legítimo. Agora, legítimo, filho de Deus, nasce de forma sobrenatural. Agora, o que é que dá autoridade para Jesus agir aqui na terra? Você já parou para pensar nisso? Quem que deu autoridade para Jesus? O Pai? Certeza? Não só o Pai. Teve alguém aqui na terra que precisou legitimar o ministério de Jesus. Quem foi? Quem foi? Não, Maria não. Mais uma. João Batista. João Batista, por quê? Porque foi ele quem batizou Jesus. Depois do batismo, o que aconteceu? Jesus sai da água. O que aconteceu na hora? Céu abriu, uma voz veio e disse assim: este é o meu filho, em quem tenho prazer. Só foi depois do batismo. Quando Jesus começou o ministério dele? Depois do batismo. João Batista foi quem deu a introdução do ministério e quem deu autoridade para Jesus aqui na terra. Entendeu? A gente precisa estar debaixo da cobertura de alguém. Aqui, quando o Elias lança a capa sobre o Eliseu, ele está validando a missão do Eliseu. Você precisa entender isso daqui. Eu quero ser instrumento de Deus para a tua vida. Você, estando debaixo da autoridade espiritual de alguém, você vai estar legitimado para conquistar, para fazer tudo aqui na terra. Você consegue entender isso? Quando foi que o Eliseu recebeu? Quando a capa caiu sobre ele. Quem invalida o ministério de alguém? São pessoas que possuem a visão profética. Sabem o que Deus planejou para aquela pessoa. Em qual ambiente deve ocorrer isso? No ambiente chamado igreja, corpo de Cristo. Você é uma pessoa bem-sucedida na sua área de atuação, mas você pode ser muito mais bem-sucedido se você estiver debaixo de uma autoridade espiritual. Eu disse semana passada, Deus não escolhe pessoas ociosas. Ele escolheu o Eliseu porque ele estava trabalhando. Não tem ninguém chamado na Bíblia que estava caçando borboleta. Todos estavam trabalhando. E aí o que quer dizer isso? Chegou a hora de você receber o reconhecimento, a validação e o envio para fazer, desenvolver, desempenhar a sua missão. E algumas posturas são necessárias para que isso ocorra. Estamos falando liberação de uma jornada, de uma caminhada profética. Primeira coisa que a gente precisa fazer: reconhecer o ambiente profético em que você está. Reconhecer que a sua igreja, o lugar onde você congrega, é o lugar que está abrindo a tua visão para todas as áreas da tua vida, espiritual, profissional, todas as áreas da sua vida. Quem entende isso? Nós precisamos definitivamente entender a importância da cobertura espiritual. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o inferno trabalha dioturnamente, dia e noite, para invalidar princípios importantes que envolvem a nossa vida. Exemplo: família, autoridade de pai e autoridade de mãe. Satanás tem trabalhado bastante para dizer para os jovens, para dizer para muita gente
que é besteira esse negócio de respeitar pai, respeitar mãe, de dever satisfação para pai e mãe. E é por isso que nós vemos, cada dia que passa, gerações, pessoas que estão perdidas. Se a gente olhar um pouquinho, nunca na história morreram tanta gente nova. Nunca. Quando a gente olha para a mãe da Neide, Dona Lourdes, para o meu pai, para o Pedrão, para algumas pessoas aqui da igreja que são idosos, você pode ver que na vida deles teve honra a pai e mãe. Satanás tem procurado fazer de todo meio, todo jeito, para que a gente não esteja debaixo de cobertura espiritual. Por que a igreja tem tido tanta dificuldade nesses tempos? Porque hoje o pastor Fábio não é só o pastor Fábio, o seu pastor. Tem o pastor da internet, tem um monte de pastor que você tem, viu? A maioria, ou 99% de vocês, ouve 40, 50 pastores. E às vezes a pessoa fica confusa, quem é que está falando o correto? Nada contra, viu? Só tenha filtro. Só tenha filtro, tem gente que não tem filtro, vai comendo tudo que vem vindo. Aí dá uma congestão, não sei por que minha vida está tão bagunçada. Está ouvindo de tudo e não praticando nada, e principalmente não respeitando a autoridade que está sobre a sua vida. Eu me converti há um bom tempo atrás, e eu me lembro que era bem diferente. Há 30 anos atrás, quem está na igreja há pelo menos aí uns 20 a 30 anos, entende o que eu estou falando. Como era diferente. O que o pastor falava era lei. Hoje, se o pastor falar alguma coisa e a pessoa não concordar, ela confronta, e não estou dizendo que o pastor é o dono da verdade, tá? Que ele tem a verdade absoluta, mas confronta no sentido de afrontar, não é só confrontar. Se tiver dúvida, tem mais é que perguntar mesmo, mas as pessoas, elas afrontam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava vendo que hoje o Cláudio Duarte deve estar essa hora lá na Church, Comunidade Church, Cláudio Duarte. E estão cobrando R$35 para entrar. E está escrito lá na postagem, o dinheiro vai ser revertido para a construção da igreja, do projeto deles. Tá? Qual que é o problema? Nenhum. Alguém é obrigado a ir? Aí eu fui ler os comentários. Jesus de Nazaré, povo descendo o pau, onde já se viu cobrar para entrar na igreja, IPPP, viu? Ninguém é obrigado a ir. Quem quiser ir, ajuda com os R$35, você está ajudando na obra. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que tudo hoje é motivo para confrontar, para afrontar, para desgastar. Não quer ir, não vá. É simples. Por que tem que fazer essa celeuma toda? Por que tem que fazer essa bagunça toda? Por que tem que entrar lá nos comentários e fazer um comentário imbecil desse? Só para causar. Não serviu para você, não escreve nada, não curte, ninguém é obrigado a curtir nada, ninguém é obrigado a escrever nada. Pastor, o que é isso? É exatamente isso. Nós precisamos entender o que é cobertura espiritual. Por que é que tanta gente está sofrendo? Por que é que tantas pessoas estão naufragando na fé? Porque não respeitam a autoridade espiritual mais. Se o pastor Fábio apertar um pouquinho aqui, sai falando mal, sai resmungando, sai chutando tudo. Quem está entendendo? Por que vocês acham que o Elias jogou a capa em cima do Eliseu? E por que vocês acham, a gente vai ver aqui na sequência, que o Eliseu fez tudo o que tinha que ser feito? E por que é que vocês acham que o Eliseu fez o dobro da quantidade de milagres que o Elias tinha feito? Porque andou debaixo da autoridade espiritual. Entenda que a gente precisa estar debaixo de autoridade espiritual.
Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 20, não está no telão. O que diz lá em Segundo Crônicas 20, 20? Crede nos vossos profetas e prosperareis. Crede no Senhor seu Deus e creia nos seus profetas, para que vocês sejam prósperos. Creia nos seus profetas. Seja ungido pelo seu profeta, pela autoridade espiritual da tua vida. Peça oração para quem é a tua cobertura espiritual. E quando você receber unção, receber bênção, replique essa unção, passe isso para mais gente, mostre isso. Pais que estão aqui, na mesa da sua casa, que é lugar de intimidade, nunca jante o pastor, nunca jante a liderança da igreja. Tem gente que não sabe por que o filho se desviou, porque ele cresceu vendo o pai, a mãe, alguém da casa jantando o pastor, almoçando o pastor, eu estou dizendo criticando. E aí depois o filho cresce e fala assim, mas peraí, lá na igreja meu pai abraça o pastor, e aqui em casa ele fala mal dele. Por um tempo vai funcionar, mas vai chegar uma hora que vai dar nó na cabeça. Então, se você não tem nada para falar de bom, fique de boca fechada. Uma crítica, e viu, mais uma vez vou dizer, critique, mas critique na frente, fale na frente. Por que eu estou falando tudo isso? A igreja é a única instituição comissionada na terra para ungir, para dar autoridade para líderes espirituais. E se você estiver debaixo de liderança espiritual, os teus filhos vão crescer debaixo de liderança espiritual que é a sua. Seus filhos vão dar frutos porque você esteve debaixo de liderança espiritual. Eu olho, graças a Deus, eu olho para as minhas duas filhas, não é fácil ser filho de pastor. Vocês não têm noção do fardo que é ser filho de pastor. E eu dou graças a Deus que as minhas duas filhas cresceram nesse ambiente de cobrança por ser filho de pastor, e as duas estão servindo ao Senhor Jesus. Quantos filhos de pastores pararam no meio do caminho por causa de crítica, por causa de julgamento, por causa de dedos apontando? Mas elas nunca viram o pai e a mãe fritando, almoçando e jantando pessoas da igreja. Que a gente não tem que fritar, não tem que tratar disso. Na verdade, elas cresceram vendo o que a gente sempre fez. Elas cresceram vendo a gente consagrar dízimo, botava as mãozinhas delas em cima do envelope de dízimo e a gente consagrava dízimo juntos. A gente fazia compra, quando chegava em casa, juntava todo mundo, dava as mãos e orava pela compra que havia sido colocada em cima da mesa. Elas cresceram vendo isso e hoje elas reproduzem isso. Amém? A intensidade de um chamado capaz de lançar você no destino que Deus tem para a sua vida. Deus tem um projeto para realizar na sua vida e através da sua vida. Há um destino divino. Você é parceiro de Deus aqui na terra hoje. O que você fizer vai ser impacto aqui na terra e vai ser impacto na eternidade. Nós precisamos perceber a intensidade disso. No versículo 20, Elias diz assim pro Eliseu, ele falou assim, deixa eu ir lá despedir dos meus pais, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas aí o Elias fala assim para ele, lembre-se do que eu te fiz. Que da hora, gente. Lembre-se do que eu te fiz. O que ele fez? Colocou a capa em cima dele e deu uma unção. Só colocar a capa já deu unção para o Eliseu. Lembre-se do que eu te fiz. A palavra fiz aqui, essa palavra significa manufaturar, fabricar, produzir, efetivar. Olha só o poder de uma palavra. Lembre-se do que eu fabriquei em você. Lembre-se do que eu produzi em você. Só o fato de eu ter colocado a capa
Lembre-se do que eu efetivei em você. Lembre-se do que eu manufaturei em você. Pastor, não estou entendendo. Então vamos lá. A partir do momento que você começa a sua jornada profética, o Espírito Santo começa a agir e a transformar você. É um processo de quebrantamento, arrependimento e intimidade. E aí eu digo para você, como Elias colocou a capa sobre o Eliseu, deixe o Espírito Santo manufaturar, fabricar, efetivar você. A capa sobre os seus ombros é só o começo, mas o lindo de tudo é que já começou. Então, invista na sua missão de vida. Marque a geração. Marque as pessoas que convivem com você. Marque o seu tempo. O dia que você morrer, o dia que você for embora, o dia que você não existir mais, alguém vai se lembrar de uma marca que você deixou em alguém. E essa marca, quem vai ajudar você a produzir, se chama Espírito Santo. Aleluia. Terceiro passo para eu viver uma vida extraordinária. Quem tá comigo? Vamos lá? Diga, eu estou numa jornada profética. Fala assim, ó, a minha vida aqui na terra, ela vai ser de bênção extraordinária para marcar pessoas. Diga assim, vai marcar a mim primeiro, mas vai marcar pessoas. Terceiro passo que eu preciso dar. Renuncie às suas vontades. Para eu marcar pessoas, a minha vontade em alguns momentos vai ter que ser deixada de lado. Olha o que o Eliseu disse para o Elias. Versículo 20, parte B do versículo. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Então vamos lá, Elias jogou a capa no Eliseu, ele entendeu na hora, uma unção. Só que ele não queria sair de cena simplesmente. Ele disse, deixa eu ir me despedir do meu pai e da minha mãe. Gente, aqui tem um princípio fantástico. Eliseu se despediu dos seus pais. O que fica claro aqui para nós? Fica claro que havia muita afetividade entre eles, entre o Eliseu e os seus pais. Relacionamento, família. Nessa atitude, aprendemos o princípio de atender imediatamente às expectativas de Deus, ou àquilo que Ele pede para nós imediatamente. Mas tem mais coisa, há um momento que temos que nos deslocar do que for necessário para sermos transportados para a nossa jornada profética. Ou seja, eu vou ter que me desligar de algumas coisas, eu vou ter que renunciar a alguma coisa para eu viver dentro do chamado de Deus para a minha vida. Como assim, pastor? Eu não lembro se eu coloquei Marcos capítulo 10, coloquei no telão? Coloquei. Olha só, o que a gente precisa entender, o que é evangelho? É renúncia. Jesus falou assim, aquele que não pegar a sua cruz, botar nas costas e me seguir, não é digno de mim, não pode ser chamado meu discípulo. Olha só a pergunta que Pedro fez para Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus, deixamos tudo. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com tudo isso, perseguição por causa do evangelho,
e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Que incrível isso, não é? Tem gente que fala assim, não, eu quero ser cristão, mas eu quero curtir as festinhas. Eu quero ser cristão, mas eu quero continuar vivendo minha vida lá fora. Não vai dar. Vai ter que ter renúncia. E aí, lembra, eu falei, há um tempo atrás eu preguei aqui a questão da contracultura. Nós hoje vivemos contracultura. Que a cultura que está aí fora, o sistema que está aí fora, vai falar para você o tempo todo assim, dá nada não, nada a ver. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu posso ir na igreja e posso ir pro baile funk. Nada a ver. Eu posso viver a vida dentro da igreja cristã, mas eu posso pintar e bordar lá fora. Nada a ver. E Jesus falou assim, não. Quem quiser me seguir, renuncia a tudo isso. E aqui ele pega na questão de família. Ele fala assim, e tudo que vocês renunciarem por minha causa, vocês vão ganhar nesse mundo de volta, mãe, pai, irmão. Tem muita gente que começa a seguir Jesus, fica sozinho dentro da sua casa, sozinho que eu digo, ninguém apoia, mas você ganha uma família aqui. Consegue entender isso? E aí Jesus fala assim, agora já ganha isso, já recebe isso, e no futuro a vida eterna. Só que ele fala aqui de perseguição. Tem um garoto nas redes sociais chamado Nicolas Ferreira. Ele é vereador em BH. Alguém segue o Nicolas aqui? Rita, Zé. É um menino de direita, porque deve ter 20 e poucos anos, né? E ele, cristão, ele enfrenta os comunistas, ele dá alguns testemunhos na escola, na faculdade, quando ele falava de Jesus, quando ele falava dos valores conservadores na faculdade. Gente, ele só faltava ser linchado. É isso que fala de perseguição. E ele fala de Jesus, ele influencia as pessoas, onde quer que ele esteja, ele está falando de Jesus. É isso que precisa acontecer. Pessoas defendendo a bandeira de Cristo. Nada pode te impedir de prosseguir. E eu quero perguntar para você, o que tem paralisado os projetos dos céus para a tua vida? O passado? Alguma derrota? Próprio sucesso, às vezes para muita gente. Medos, fracassos, perdas, traições, desejos e vontades. O que tem parado você? Qual era a maior vontade que Jesus tinha aqui na terra? João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele só tinha um desejo: fazer a vontade do Pai. E concluir e finalizar aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Esse era o desejo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais que estão aqui. Apoiem seus filhos e ensinem a eles a respeito de renúncias que são necessárias para que eles entendam e vivam o chamado espiritual que Deus tem para a vida deles. Esteja junto com seus filhos. Que vocês tenham uma visão profética de seus filhos, que lancem seus filhos nessa jornada e apoiem incondicionalmente a vida dos seus filhos. Que as suas orações sobre os seus filhos sejam num futuro próximo a oração deles. Que o que você orar profetizando para o teu filho hoje, amanhã seja ele orando e profetizando sobre a vida dele e sobre os filhos deles. Glória a Deus. Que vocês tenham uma visão de herança espiritual, que o conteúdo das suas orações vai mostrar e revelar a verdadeira espiritualidade. A gente vê isso na Bíblia. Davi pediu a Deus que Salomão fosse dotado de sabedoria para reinar, e ensinou a Salomão a importância desse atributo, sabedoria. Quando Salomão era jovem, e Davi estava instruindo Salomão, Davi falava para ele muito sobre sabedoria. Que a sabedoria possa te dirigir.
E aí vocês se lembram quando Deus apareceu para Salomão e disse assim: pede o que você quiser e eu vou te dar? Qual foi o pedido que Salomão fez? Sabedoria. Por que o Salomão pediu sabedoria, gente? Porque desde a infância ele tinha ouvido o pai falar a respeito de sabedoria. O que é que você acha que vai marcar a vida dos seus filhos? O que é que você acha que vai marcar a vida das pessoas que estão convivendo com você hoje? A sua espiritualidade vai marcar as pessoas que estão próximas de você. Por isso que nós estamos vivendo uma jornada profética. Quarto passo, eu vou encerrar nesse, porque aí fica alguma coisa para a semana que vem, senão eu vou ter que correr muito aqui. Quarto passo, importantíssimo: consolide alianças espirituais. O que significa isso? Versículos 20 e 21, vai e volte, respondeu Elias, quando Eliseu falou que ia despedir dos seus pais. Lembre-se do que lhe fiz. E Elias voltou. Elias poderia ter ido lá despedir dos pais, e os pais falaram: não, vai embora não, filho, fica aqui, querido. A gente investiu tanto em você. Mas ele voltou. Depois que voltou, partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Foi quando Eliseu, cresceu. Eliseu agiu como um homem de palavra. E aí a gente pensa, ele confiou em Deus. Confiou em Deus e confiou na voz do Elias. E aí eu pergunto para você, será que Deus pode confiar em nós hoje? O Eliseu ficou tão constrangido pela ação de Deus no episódio do seu chamado para uma jornada profética, que cumpriu com foco o que ele havia prometido para Elias. E ele se despediu dos seus pais e voltou para continuar a sua nova etapa de vida. Olha só o que diz a palavra, na versão Almeida Revista Atualizada. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Gente, se nós entendermos que nós precisamos estar disponíveis para Deus, em primeiro lugar, e ele se dispôs para o Elias, se dispôs para Deus, e o que ele fez? Ele serviu a quem? Ao Elias. O que é que nós precisamos na igreja desses dias? Pessoas disponíveis para Deus, em primeiro lugar, disponíveis para o pastor Fábio, que é o profeta, e servir. Você serve a Deus servindo ao seu profeta, servindo na sua igreja. Interessante quando a gente vê Eliseu seguia a Jesus, Eliseu seguia o Elias e o servia. Os relacionamentos nos promovem e são um dos pilares da nossa prosperidade. Preste atenção. Suas alianças espirituais proféticas farão que aconteça com você o que aconteceu com Eliseu. O verbo dispor-se significa que ele foi para um outro nível. Ele subiu um degrau, começou a andar com uma outra postura e começou a experimentar a sua vida num outro nível de unção. Tudo isso fluía da aliança que o Eliseu fizera com Elias. E em troca, Eliseu passou a servir e a honrar Elias. Da mesma maneira que Josué cresceu na sua liderança, vendo as experiências sobrenaturais do seu mentor. Quem era o mentor de Josué? Moisés. Eliseu cresceu por meio da unção que começou a ser compartilhada do seu pai espiritual. A honra precede as conquistas. E aí eu pergunto para você, que tipo de aliança você tem feito? Com quem você tem feito alianças? Com quem você tem andado? Quem está fazendo você crescer? Eu quero encerrar aqui. Que tipo de aliança nós temos feito? Com quem a gente anda
para que os resultados possam vir na nossa vida. Nós estamos em uma jornada profética, que o Espírito do Senhor nos ajude. Eu quero que você entenda a parte principal disso tudo, é entendermos a nossa missão. Deus está levantando essa igreja, Deus está levantando você, Deus está nos levantando para marcar um tempo profético. Nós podemos ser agentes de Deus para mudar o quadro de onde quer que nós estivermos. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Semana que vem eu termino com os outros 3 pontos. Perdão, 2. Nós vamos terminar semana que vem. Aí é algo muito forte que a gente vai compartilhar semana que vem. Nós vamos falar sobre a fonte de provisão. Quem é a nossa fonte de provisão? O Eliseu teve que trocar a fonte de provisão dele. Só para deixar você com um gostinho na boca aí. Ele teve que trocar a fonte de provisão dele. Só para deixar você com um gostinho. Ele estava arando. Lembra? 12 juntas de boi. Ele estava lá na última. E quando o Elias chamou ele, ele foi, voltou. Mas quando ele voltou, e na ida para despedir dos pais, ele pegou a última junta de boi, matou os bois, queimou a madeira e ofereceu a oferta para Deus. Ou seja, eu não volto mais para ser agricultor, porque o meu chamado agora é para ser profeta. E a partir daquele momento ele ia depender de quem? Do Deus de Elias. Semana que vem a gente fala sobre isso. Você vai depender da força do seu braço ou você vai depender de Deus? Você vai depender do diploma, da parede, ou você vai depender da unção de Deus na sua vida? Você vai depender das suas experiências no negócio, ou você vai depender de Deus? A gente vê isso semana que vem. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Nós estamos em uma jornada profética que o Senhor está nos levando cada dia a entender o plano e o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. A missão que o Senhor deu para nós, de influenciarmos, de impactarmos essa geração. Deus, em nome de Jesus, que ao atentarmos para o chamado, para a capa que foi colocada sobre a nossa vida, que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor Jesus, e entendermos que onde quer que nós estivermos, nós seremos um canal de bênção. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, que nós possamos seguir essa jornada profética, marcando a vida das pessoas e sendo marcados de maneira sobrenatural pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus, nos ajude. Te peço isso pelo Teu povo, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, por suas famílias, pelos negócios, pela carreira profissional de cada um. Peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.